O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre um assunto que interessa a toda a sociedade: igualdade de gênero. Para debater o papel da mulher nos mais diversos âmbitos da sociedade brasileira, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES-DF, promoveu a segunda edição do seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, realizado no Conselho da Justiça Federal em Brasília. O evento, que também discutiu a igualdade, a representatividade feminina no Poder Judiciário e a situação carcerária das mulheres no país, reuniu juízes, promotores, advogados, professores, psicólogos e representantes de movimentos sociais que ministraram palestras e participaram de oficinas para debater boas práticas em gêneros no sistema de justiça. Na ocasião, também foi lançada a obra Magistratura e Equidade, que reúne artigos e documentos sobre temas de gênero. E ao final do evento, foi redigida a Carta Aberta de Brasília, com sugestões para que haja uma maior inserção das mulheres em posições de destaque nas esferas de poder. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Tendo em vista a notícia veiculada pela imprensa, dando conta de que o ministro da Secretaria de Governo defendeu o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por ter determinado a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer e por ter estabelecido critérios relativos ao indulto de Natal, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, vem reforçar que há uma estratégia montada para constranger o Supremo Tribunal Federal por meio de declarações que buscam de forma leviana desqualificar os trabalhos da Corte Suprema, com o objetivo de obstruir a justiça e de enfraquecer o Poder Judiciário. A AJUF reitera que as decisões judiciais devem ser respeitadas e cumpridas e que a estratégia de atacar a honra pessoal de magistrados que desempenham função constitucional como forma de intimidação e represália à atuação livre e independente é conduta que não pode ser admitida no Estado democrático de direito. A instituição defende ainda que a apuração dos graves fatos criminosos revelados pela Operação Lava Jato e a responsabilização de todos os que os praticaram continue a ser feita de forma independente e de acordo com as leis da República. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, realizaram uma mobilização nacional pela independência e pelas garantias constitucionais das categorias, pela defesa da verdade, da isonomia e da dignidade remuneratória. As entidades promoveram atos públicos conjuntos em 5 estados e no Distrito Federal. Por isso é que nós estamos hoje protestando em defesa do Judiciário e em defesa do Ministério Público, contra a retaliação que é evidente, em razão de nós termos hoje pessoas poderosas presas e outras tantas processadas. Neste dia, a Justiça Federal funcionou em regime de plantão. Serviços urgentes, como a análise de habeas corpus e de demandas que envolviam risco de morte, não foram afetados. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES-DF, promoveu a segunda edição do seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, realizado no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Na ocasião, também foi lançada a obra Magistratura e Equidade, que reúne artigos e documentos sobre temas de gênero. A coordenação do seminário ficou a cargo da Comissão AJUF Mulheres. Confira na reportagem. A vida é repleta de desafios. Desde a infância, somos estimulados a estudar, passar de ano, muitas das vezes, fazer um estágio na adolescência, concluir uma faculdade, conseguir um emprego. Ufa, a vida é uma verdadeira maratona. Imagine então passar por tudo isso e enfrentar mais obstáculos para atingir um mesmo objetivo: tentar equilibrar carreira e família.
Em muitas situações, ter um mesmo cargo em uma empresa, mas receber uma remuneração menor. Isso sem falar de uma representatividade ainda tímida na política. Essa é a realidade de 51% da população brasileira, as mulheres. Esse desequilíbrio está presente em todos os setores da sociedade. No judiciário, não é diferente. Numa tentativa de equilibrar essa balança, a justiça brasileira discute o papel da mulher em diversos âmbitos, inclusive na magistratura. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES, realizou a 2ª edição do seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília. A solenidade de abertura contou com a presença de mulheres marcantes do sistema jurídico brasileiro, como a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Willy Gomes, a advogada do Conselho Federal da OAB, Eduarda Mourão, a juíza federal Clara Pimenta, que coordenou o evento, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que falou sobre a condição de ser mulher no Brasil. Ela falou sobre as conquistas das mulheres ao longo do século XX, na ampliação dos direitos, mas também alertou sobre os avanços necessários para a igualdade como um todo. Há muito a avançar, tanto na pauta de direitos humanos no nosso país, quanto em adotar medidas que efetivamente assegurem a participação igualitária das mulheres na vida pública, em casa e na vida social. Quem também marcou presença no evento foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele reconhece a importância do seminário e o esforço que a mulher tem de fazer para conseguir alcançar um espaço no poder. É extremamente relevante discutir as mulheres na magistratura e esse seminário que hoje houve a abertura vai discutir nestes dias exatamente a participação das mulheres, as magistradas mulheres, as suas dificuldades, o tanto que as mulheres precisam trabalhar em dobro ou muito mais para se desdobrar para poder atender a todas as dificuldades que ainda há de galgar altos postos. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Carvalho Veloso, iniciou a participação no evento pedindo uma salva de palmas às mulheres. Já no início eu peço uma salva de palmas às mulheres. Ele reforçou a importância de discutir questões como as propostas no seminário, um compromisso que firmou ainda em sua campanha presidencial. Essa foi uma proposta da nossa campanha, quando nós inscrevemos a nossa chapa para disputar as eleições da AJUF em 2016, nós já constamos no nosso programa o apoio à luta das mulheres magistradas, que hoje são as que mais sofrem com a nossa estrutura de carreira. Porque se é difícil para o homem fazer 2 caminhos, faz um caminho como substituto, depois faz o caminho como titular, mais difícil fica para as mulheres. A partir daí, a AJUF criou uma comissão de mulheres, em que a desembargadora federal Daniele Maranhão faz parte. Ela reconhece a importância da discussão de gênero no judiciário brasileiro e afirma que a mulher acaba sacrificando a carreira por causa da família. A grande dificuldade que nós temos visto com as pesquisas que estão sendo feitas são justamente na questão das promoções. Nós percebemos que as mulheres deixam muitas vezes as suas vidas pessoais em prol da carreira ou deixam a sua carreira em prol da vida pessoal. Foi para saber mais sobre a situação da mulher na magistratura brasileira que a Comissão de Mulheres da AJUF desenvolveu uma pesquisa sobre o perfil das associadas da AJUF. A cartilha aponta que 86% das participantes consideram que a representatividade feminina é baixa ou razoável. Isso porque quase 94% têm dupla jornada e aproximadamente 84% admitem que não são acompanhadas pelos cônjuges quando têm de se mudarem em razão do trabalho. Além disso, 81% das entrevistadas concordam que a vida pessoal da mulher é mais afetada pelo exercício da magistratura do que a dos colegas homens. A
a busca por um mundo mais igual entre os gêneros, não apenas na magistratura, mas em toda a sociedade. Esse é o desejo que uniu juízas e juízes para escreverem o livro Magistratura e Equidade, estudos sobre gênero e raça no Poder Judiciário. A obra foi lançada durante a cerimônia de abertura do seminário e tem a organização da juíza federal Clara Mota Pimenta, da juíza federal Rejane Suxberger e do presidente da AJUF, juiz federal Roberto Carvalho Veloso. O livro, ele é, antes de tudo, uma memória de tudo aquilo que acontece. E esse livro representa justamente isso, a união de vários artigos confeccionados por juízas federais, por juízas de direito do Distrito Federal, também por pessoas que têm interesse na área. E esse livro foi confeccionado, editado, e hoje nós estamos fazendo o lançamento do livro, Magistratura e Equidade, ou seja, a magistratura preocupada com o direito de igualdade entre todos, independente de cor, de raça ou de gênero. Daqui a pouco, juízes, promotores, advogados, professores, psicólogos e representantes de movimentos sociais debatem uma maior inclusão da mulher nos sistemas de justiça. E ainda hoje, participantes do seminário redigem a Carta Aberta de Brasília, com sugestões para que haja uma maior inserção das mulheres em posições de destaque nas esferas de poder. Nós voltamos daqui a pouco. O seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, realizado no Dia Internacional da Mulher, no Conselho da Justiça Federal em Brasília, foi coordenado pela Comissão AJUF Mulheres. Na ocasião, juízes, promotores, advogados, professores, psicólogos e representantes de movimentos sociais ministraram palestras e participaram de oficinas para debater boas práticas em gêneros no sistema de justiça. Uma maior representatividade da mulher negra em posições de destaque no judiciário também foi discutida durante o evento. A realidade de um juiz exige discernimento, ponderar na balança situações distintas para fazer uma justiça legítima, igual perante todos. Acho que é uma posição honrada, mas é uma posição que traz responsabilidade. E a gente precisa fazer com que outras pessoas se aproximem da justiça e sentem um pouquinho na nossa cadeira. Então, é de honra, é de responsabilidade, é de muitas barreiras, é de muita dificuldade, é de muita luta, mas a gente está avançando. E a Associação dos Juízes Federais do Brasil reconhece a importância da representatividade feminina no sistema de justiça. É por isso que ela realizou, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, o segundo seminário sobre mulheres no sistema de justiça, trajetórias e desafios. O evento reuniu profissionais do judiciário de todo o país. Hoje temos uma mulher presidindo o Tribunal da Cidadania, a ministra Laurita Vaz, uma mulher presidindo a Suprema Corte deste país, a ministra Carmen Lúcia. Mas precisamos, através delas, chegar esse movimento à magistratura de primeiro grau, à magistratura dos tribunais de apelação. O encontro é de reflexão. Analisar as atuais circunstâncias em que as mulheres estão inseridas no sistema de justiça do país. Remover os obstáculos e permitir que elas progridam na carreira
e ocupem cada vez mais espaços de poder nas instituições brasileiras. Nós tendemos a não pensar em como os espaços de poder eles estão impregnados de um ethos predominantemente masculino, de forma que muitas vezes a voz das mulheres e as particulares formas de pensar divergentes daquelas vozes majoritariamente masculinas ficam caladas e ocultadas. E um ponto que eu acho que é muito importante em relação ao debate sobre a diversidade na cúpula, sobre a diversidade nos espaços de poder, é a da legitimidade democrática. Essa realidade é comprovada por dados. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ficou em 79ª posição em uma lista com 144 países em um ranking de igualdade de gênero. E se o problema é grave para as mulheres em geral, imagina então para um grupo que sofre discriminação, as mulheres negras. Mulheres que são minoria em termos de representatividade política e lidam com um racismo velado. Infelizmente, as nossas instituições, elas são desenhadas para serem excludentes. Então, como a doutora Clara colocou na abertura do seminário, nós temos o desafio de repensar a engenharia das nossas instituições para que elas sejam mais democráticas, mais legítimas, mais representativas da pluralidade da sociedade brasileira. De acordo com o presidente da AMAGES do Distrito Federal, Fábio Esteves, o assunto debatido durante o seminário entrou para a história. Para não dizer que agora é tempo de resistência, é tempo de abrirmos portas, forçarmos portas e dar, mesmo depois de 125 anos da abolição da escravidão, um lugar que tanto essa população negra, que tantos negros buscam como legítimo no espaço democrático brasileiro. Identificar o problema, nomeá-los, reconhecê-los. É assim que se inicia um diálogo produtivo, para só então apresentar soluções que irão fazer a diferença na vida de brasileiras e brasileiros. Acho que a pauta da igualdade é a que deve prevalecer. E o Estado, e esse seminário é um ambiente propício para isso, tem que voltar para corrigir algumas distorções históricas, criando realmente um ambiente em que as mulheres possam concorrer em condição de igualdade. Porque capacidade todas nós temos, todos nós temos. Agora, há de haver uma preocupação com a criação de oportunidades. Oportunidades que surgem a partir de transformações. Eu acho que nós temos um papel muito grande de transformar essas instituições, mas principalmente transformar a própria compreensão do direito e assumirmos com isso um compromisso ético com várias outras lutas emancipatórias, né? A luta dos negros, a luta das pessoas LGBT, a luta das pessoas com deficiência, dos indígenas, do sem-teto, do sem-terra, e com isso nós temos que, enfim, talvez fazermos um exercício crítico de interpretação desse direito que herdamos. No próximo bloco, igualdade, representatividade feminina e a situação carcerária das mulheres no país foram temas discutidos no seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, realizado no Dia Internacional da Mulher. E mais, participantes redigem a Carta Aberta de Brasília para que haja uma maior inserção das mulheres em posições de destaque no sistema de justiça. Nós voltamos em instantes. Igualdade e representatividade feminina. Estes foram os principais temas discutidos durante o seminário Mulheres no Sistema de Justiça, Trajetórias e Desafios, realizado no Dia Internacional da Mulher, em Brasília. A situação carcerária feminina
também foi um assunto de destaque. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a população carcerária de mulheres no país aumentou 567% em 15 anos no Brasil. Ao final do evento, foi redigida a Carta Aberta de Brasília, com os pontos discutidos e levantados durante o evento e com sugestões para que haja uma maior inserção das mulheres em posições de destaque nas esferas de poder, inclusive no sistema de justiça. É o que você confere na reportagem. Mulher trabalha, estuda, é mãe. Vive muitas vezes uma dupla ou até tripla jornada. Para refletir sobre ser mulher e os vários desafios que tudo isso engloba, tem até data internacional, 8 de março. O dia de hoje ele é lembrado em razão de um protesto em que as mulheres operárias de fábricas têxteis reivindicaram melhores condições de trabalho e melhores salários em 8 de março de 1857, em Nova York. Na oportunidade, elas foram atacadas pela polícia e, ao ocuparem uma fábrica, ocorreu um incêndio em que cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Portanto, hoje, mulheres do mundo inteiro param suas atividades e saem às ruas em defesa dos seus direitos. Ainda é preciso conscientizar, falar sobre os problemas que cercam as mulheres e que são, muitas vezes, difíceis de perceber. Há realmente uma discriminação, mas ela é totalmente inconsciente ou implícita, porque ela está muito arraigada na nossa cultura. É por ter consciência dessa situação desigual que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, em parceria com a Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGIS-DF, promoveu o 2º seminário sobre mulheres no sistema de justiça, trajetórias e desafios. Igualdade e representatividade no sistema de justiça. Esse foi um dos assuntos debatidos durante o evento. Outro assunto foi a situação carcerária feminina no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária no Brasil aumentou 567% em 15 anos no Brasil. Nós reputamos da maior importância que haja um debate sobre as mulheres no cárcere, porque o perfil de mulheres encarceradas é completamente diferente do perfil dos homens encarcerados. Entre o ano 2000 e 2014, segundo o Infopem Mulheres, o aumento do encarceramento feminino foi da ordem de quase 600%, enquanto o aumento do encarceramento masculino foi de 200%, revelando uma lógica de aprisionamento que conduz essas mulheres ao cárcere, que precisa ser analisada pelo Poder Judiciário. Ao final do seminário, 2 oficinas foram realizadas para ouvir as opiniões de profissionais de diversos órgãos, para chegar a uma agenda em comum. Uma Carta Aberta de Brasília foi redigida com os pontos discutidos e levantados durante as discussões. A carta solicita algumas ações prioritárias a serem implementadas no sistema de justiça, como, por exemplo, a instituição de cursos capacitantes para membros da instituição e servidores com temáticas de gênero e raça, coleta de dados sobre a representatividade das mulheres negras no sistema de justiça, a defesa de bancas de concursos públicos com instituição paritária no gênero, inclusão de, pelo menos, uma mulher em cada comissão ou comitê dos tribunais, criação de fóruns permanentes para discutir a questão de gênero e equidade, dentre outros pontos, que estão disponíveis para consulta no site da AJUF. Que vamos, a partir de agora, levar às autoridades, levar ao conhecimento do público e exigir que aquela dimensão do conhecimento teórico que houve ao longo do dia se densifique em ações concretas, em resultados efetivos para trazermos no ano que vem e, a partir daí, seguirmos em próximos passos. É por isso que essas mulheres se uniram. E o resultado entre o primeiro seminário e esse não poderia ser diferente. Elas progrediram. Que o trabalho dessa comissão AJUF Mulheres já mostrou que é uma representatividade crítica das mulheres que pode fazer a diferença, ou seja, além do número, a qualificação delas de abrir os olhos das outras colegas, dos colegas juízes e da instituição para essa situação. É uma representatividade que faz não só a crítica da situação inadequada e injusta que vivemos, mas também faz enxergar mais além. Porque, afinal, é por meio da capacitação, da atuação e do debate
que é possível criar uma consciência e transformar a realidade. E o recado não podia ser mais claro. O que eu gostaria de deixar um convite às jovens que estão ainda nos bancos escolares, que se dediquem, que se empenhem, que há um espaço imenso para que elas ocupem e que nós podemos tudo, que querendo, a gente pode ocupar todos os espaços, que eles já estão aí disponíveis para todos, homens e mulheres. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.